Fala aí, eu sou o Lucas Lab do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre cinemática retilínea e angular, mais especificamente sobre o lançamento oblíquo, beleza? Bora lá. Aqui, ó, como é que funciona o lançamento oblíquo? Vai funcionar assim, ó. Primeiro, a gente vai ter um lançamento oblíquo, ok? Então, a gente vai ter uma velocidade, olha só a característica dele. É uma velocidade que ela é meio inclinada, formando um certo ângulo com a horizontal. É sempre assim que vai acontecer, tá bom? Então, essa velocidade vai fazer com que ele forme uma trajetória que é conhecida como parábola. Então, ele nem sobe, ele nem fica só subindo e nem fica só descendo. A gente vai trabalhar aqui com duas dimensões, no eixo x e outra no eixo y, beleza? O detalhe é que a gente vai ter uma gravidade, que essa gravidade ela vai sempre apontar para baixo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com ela, que eu já vou explicar para vocês como é que vai ser isso. Então, para trabalhar com lançamento oblíquo, a gente na verdade vai trabalhar com dois tipos de movimento. Um é o movimento uniforme no eixo x. Por quê? Porque no eixo x não tem aceleração. Então, no eixo x a gente vai trabalhar com um movimento uniforme, tá bom? Já no eixo y, se você reparar, tem uma aceleração que é da gravidade. Então, no eixo y, ora ele está subindo, ora ele está descendo, tá bom? Então, a gente vai ter aqui uma aceleração, logo a gente vai trabalhar no eixo y com um movimento variado. Então, aqui a gente vai precisar de formulinhas para movimento uniforme e aqui a gente vai precisar de formulinhas para movimento variado, tá bom? Então, a característica que a gente vai ter vai ser a seguinte: eixo x, movimento retilíneo uniforme. Logo, as formulinhas serão essas aqui, tá bom? Só essa daí. Agora, no eixo y, que vai ser variado, as fórmulas serão essas aqui, tá? E a gente tem que escolher uma delas. E eu vou explicar para vocês como escolher de forma que a gente não erre no exercício, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Olha só, existe uma outra característica também que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é com relação a essa velocidade inicial daqui. O que que acontece? Essa velocidade inicial, ela está inclinada. Então é interessante para a gente, toda vez que vê um exercício de lançamento oblíquo, decompor essa velocidade. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que ver que isso daqui forma um triângulo. Olha só, tem uma velocidade aqui em x, tá vendo? Uma velocidade inicial em x e tem uma velocidade inicial em y. Então, a velocidade que a gente quer, na verdade, ela está meio inclinada assim, que vai ser a soma vetorial dessas duas velocidades aqui, tá bom? Então, a gente vai dizer que a velocidade v total, ela vai ser igual à velocidade x na direção y. O que é esse y? É a direção x, tá bom? A gente representa com i chapéu o sentido x do nosso plano cartesiano. Já o sentido y vai ser assim, ó, mais vyj, tá? Esse j daqui representa que está no sentido y, aqui, ó, vertical. Tá? Então, a gente vai representar a velocidade dessa forma daqui, como sendo a soma vetorial dessas duas velocidades. O que que acontece? Como é que a gente vai fazer, então, para descobrir quem é o v0x e quem é o v0y? Bom, aí a gente vai ter que ir lá para o recurso da matemática, lá da trigonometria, que se você não lembra, eu vou colocar aqui para você. Olha só. O cosseno de θ, você lembra que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa? O que é cateto adjacente? É o cateto do lado. Então, olha esse θ daqui, que é esse ângulo daqui. Qual é o cateto que está do lado desse ângulo? Lembrando que cateto é esse daqui e esse daqui. Do lado desse ângulo é o V0x, ok? Então, cateto adjacente é o cateto do lado. E a hipotenusa é o V que está em azul. Agora, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai ter aqui ó, o cateto oposto, que seria esse tracejado aqui, só que esse tracejado tem o mesmo tamanho desse V0y. Concorda comigo? Então, esse tracejado daqui é o V0y. Logo, o cateto oposto seria o V0y e a hipotenusa seria o V. Então, eu vou escrever aqui como é que fica isso. Cosseno de θ seria cateto adjacente, que a gente viu que é o V0x,
dividido pela hipotenusa, que é o V. Tá? A gente vai ter isso aqui. Ou seja, deixa eu fazer aqui, ó. Ou seja, se eu passar esse V daqui que está dividindo, passar para o outro lado, ele vai como? Vai multiplicando. Então, a gente vai ter que o V0x pode ser escrito como o V multiplicado com o cosseno de θ. Tá bom? Então, a gente já descobriu aqui quem é o Vx. Vamos fazer a mesma coisa para o seno. O seno de θ vai ser cateto oposto, que é o tracejado, que é igual ao V0y, dividido pela hipotenusa, que é V. Mesma coisa, passa o V que está dividindo para o outro lado, vai multiplicando. Então, vai ficar V0y igual a V vezes o seno do ângulo. Show? Então, isso daqui, gente, se chama decomposição de vetor. Então, a gente decompôs o vetor V no eixo x e no eixo y. Isso daqui é a primeira coisa que a gente faz quando vê um sistema de lançamento oblíquo. Tá bom? Não esqueçam disso. A gente vai calcular dessa maneira aqui. E a gente tem que usar aquelas equaçõezinhas que eu mostrei de movimento retilíneo uniforme no eixo x e movimento retilíneo uniformemente variado no eixo y, ok? Então, olha só esse exercício daqui que eu trouxe para vocês. Aqui, ó, a gente vai ter uma bolinha que ela vai ser lançada com uma velocidade v0, tá bom? E eu vou dizer que essa velocidade v0 é de 50 metros por segundo. Então, vou escrever aqui, ó, v0 é igual a 50 metros por segundo. Pronto, falei que v0 é igual a 50 metros por segundo. Opa! Beleza. Então, o que ele pede para calcular? Ele pede para calcular o tempo de subida, ou seja, o tempo que ele chega na altura máxima até aqui. Depois, a altura máxima em si, quanto vale esse tamanho aqui. Depois, o tempo total do movimento, que ele sai daqui e chega até aqui. Logo depois, a amplitude, ou seja, quanto que ele se deslocou daqui até aqui. Então, vou escrever assim, ó. Isso daqui para a gente vai ser a nossa amplitude. E, por fim, ele pede a velocidade vetorial. Como é que a gente vai calcular tudo isso? Eu vou te mostrar um passo a passo que não tem erro, tá? O primeiro passo é o seguinte, escrever aqui, ó. Primeiro passo é decompor essa velocidade. A gente viu que a gente decompõe ela assim, ó. O V0x vai ser com cosseno e o V0y vai ser com seno. Mas caramba, Lucas, será que eu preciso decorar isso daí? Bom, eu vou te dar um macete que você nunca mais vai esquecer se você usa o cosseno ou se você usa o seno. Pensa assim, você tem aqui o vetor V0, está inclinado, não é? Se você quiser projetar ele no eixo x, você vai ter que deitar o vetor, assim. Então, você vai fechar esse vetor daqui com o ângulo. Então, vai ser cosseno, tá bom? E se você quiser projetar no eixo y, você vai ter que fechar esse vetor sem o ângulo. Então, vai ser seno de θ, tá bom? Com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno. Tá? É uma forma de você lembrar e não esquecer nunca mais. Então, vamos lá. A gente vai decompor ele. Então, a gente vai ter que o V0x vai ser calculado como V0 cosseno de θ e o V0y vai ser igual a V0 vezes o seno de θ. Tá bom? Então, a gente vai ter essas informações aqui. No enunciado, ele com certeza vai te dar o valor do seno e vai te dar o valor do cosseno, tá bom? Ou então ele vai te falar quanto vale esse ângulo daqui. Vamos dizer que ele tenha dado o valor do cosseno. Ele falou, o cosseno de θ vale 0,8, tá no enunciado. E o seno de θ vale 0,6. Então, isso daí é a informação do enunciado. Vamos lá. A gente vai substituir agora as informações que a gente tem. Velocidade inicial, V0, 50, tá lá. Então, aqui vai ser 50 vezes cosseno de θ, que é 0,8. Isso daqui vai dar para a gente 40.
E a unidade vai ser, no sistema internacional, metros por segundo, porque é a velocidade. E esse daqui vai ser V0, que é 50, vezes o seno de θ, que é 0,6. Então, aqui, 0,6. E isso aqui vai dar 30 metros por segundo. Pronto, já fizemos a primeira etapa do exercício. A segunda etapa é começar a identificar as coisas que a gente quer. Ele quer o quê? Tempo de subida. Então, para a letra A, se ele está querendo tempo de subida, eu tenho que pensar no eixo Y. Então, vou escrever aqui, ó, eixo Y, porque eu quero que ele suba até essa posição máxima aqui, ó, até aqui, na posição máxima. Tá bom? Quais fórmulas que eu vou usar para o eixo Y? Lembra que é movimento retilíneo uniformemente variado? Então, vou ter que escolher uma dessas aqui. Qual delas que eu vou escolher? Bom, como eu estou querendo o tempo, então eu tenho que pegar uma dessas duas aqui que calcula o tempo, porque essa daqui não tem tempo. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, a segunda. V, aqui ó, V igual a V0 mais A vezes T, tá? Então, a velocidade final, quando ele chega na altura máxima, é quando ele começa a voltar. Então, a velocidade final tem que ser igual a zero, porque ele chega no máximo e começa a voltar. Então, ele tem que passar pelo zero. Então, vai ser igual velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial dele aqui? Em y, 30 metros por segundo. Então, vai ser 30 mais a aceleração. Essa aceleração é a da gravidade. E a gravidade sempre aponta para baixo. Então, a gente tem que colocar ela com sinal negativo. Então, vai ficar menos 10 vezes o tempo de subida, que é o que eu quero calcular. Tá bom? Fazendo essa continha daqui, ó, menos com mais vai dar menos. Então, vai ficar 0 igual a 30 menos 10t de subida. Pega esse menos 10t, passa lá para o outro lado. A gente vai ter que 10 tempo de subida vai ser igual a 30. Ou seja, o tempo de subida, o 10 passa dividindo, vai ser 30 dividido por 10, ou seja, o tempo de subida vai dar 3 segundos. Calculamos então a nossa letra A. Vamos fazer agora a letra B. Eu vou fazer assim, ó, botar aqui no cantinho. Letra B. Ele está querendo a altura máxima. Então, para a altura máxima, eu tenho que continuar pensando aqui no eixo Y. Então, vou escrever eixo Y. E no eixo Y, eu uso aquelas equações que a gente já viu, que são essas aqui. Qual delas que eu vou usar? Bom, já usei essa daqui, agora eu conheço o tempo, então eu posso usar a primeira porque eu já sei o tempo. Então, vou escrever aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Pronto, agora eu vou substituir todo mundo. O S, que é a posição final, é quando ele chega aqui no máximo. Então, é no eixo Y, a altura máxima. Vai ser igual posição inicial, ele parte da origem, então é 0. Mais velocidade inicial em Y, 30. Vezes o tempo, que achamos aqui que vale 3. Mais a aceleração é a da gravidade, então boto negativa, 10 vezes o tempo ao quadrado, que é 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Belezinha? Agora vamos fazer essa conta, vai dar que a altura máxima vai ser 0, não interfere em nada. Aqui vai dar 90, 30 vezes 3 dá 90. Aqui, ó, menos com mais vai dar menos. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. 90 dividido por 2, 45. Então, deu 45. Ou seja, a altura máxima está dando 45 metros. Belezinha? Então, a gente tem essas informações aqui. Agora, na letra C, ele pede o tempo total. Ou seja, o tempo que ele sobe e o tempo que ele desce, somado. Concorda com isso? Então, na letra C, o tempo total vai ser igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Olha só, o tempo de subida tem que ser o mesmo do tempo de descida.
Então, se o tempo de subida é 3 segundos, a gente vai ter 3 mais 3, que é igual a 6 segundos. Tá bom? Agora vamos fazer a letra D, que ele pede a amplitude. Aqui, ó. A amplitude. Como é que vai ficar a amplitude? A gente vai fazer assim, ó. A amplitude agora a gente vai mexer com o eixo X. Então, para a letra D, a gente vai precisar do eixo X. Pronto. No eixo X a gente só tem uma equação para usar, que é essa aqui. S igual a S0 mais VT. Então, a velocidade no eixo X a gente já descobriu que era 40, que a gente fez aquela decomposição lá. Então, agora é só substituir. Posição final é 4, é a nossa amplitude. Então, vai ser A igual, posição inicial é 0, mais velocidade no eixo X. A gente já tinha feito essa continha, que dá 40. O tempo, que é o tempo total, que ele sai daqui até aqui, então é o tempo que ele sobe e que ele desce, né? Que a gente calculou também, que dá 6 segundos. Fazendo essa continha daqui, vai dar 240 metros, ok? E a letra E, ele pede a velocidade vetorial, ou seja, quando ele chega nessa posição aqui, final, qual vai ser a velocidade dele? Ele vai ter uma velocidade assim, ó. Concorda? Continuando o movimento. O que que acontece? Essa velocidade eu posso decompor ela para a direita e para baixo. Só que para a direita o movimento é uniforme, então vai ser exatamente a mesma velocidade que veio daqui. Então vou escrever que a velocidade vai ser igual no eixo X a mesma daqui, que é 40, na direção X. Então boto I chapéu. Agora, essa daqui está para baixo e aqui era para cima. Mas quando ele chega na mesma posição, você tem que você vai ter a mesma velocidade que ele tinha aqui, você vai ter a mesma velocidade aqui. Só que no sentido contrário, que está para baixo, aqui era para cima. Então, como a gente tinha calculado que lá a velocidade era de 30, então aqui vai ser menos 30 na direção Y, que é representado com a letra J. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.